Fala pessoal, Primorosamente no ar, já sabe o que fazer? O mesmo de sempre, vai lá, clica no sininho para ativar as notificações, se inscreve no canal, compartilha e já deixa seu like já na abertura. Muito bem, o tema de hoje é a consciência retrata a si mesma. Muito bem, consciência retrata a si mesma. Qualquer natureza é uma expressa manifestação de seu portador. Como é que é isso? Nesse momento eu não estou falando da natureza, das árvores, da fauna, da flora, não é isso que eu estou falando. Qualquer natureza é uma expressa manifestação de seu portador. Ou seja, aquilo que te é natural, aquilo que é seu padrão, sua personalidade, seu caráter, o seu temperamento, ok? É uma expressa manifestação do seu portador. Ou seja, esse texto ele diz que você é por fora aquilo que é por dentro. Esse é o conceito de assim como é dentro é fora, assim como é em cima é também embaixo. Aquilo do que a boca fala é do que está cheio o coração. Qualquer natureza é uma expressa manifestação de seu portador. Ou seja, aquilo que você manifesta ser, no fundo é o que você é. O seu comportamento frente à realidade, frente à sociedade, frente às pessoas, no fundo isso é o que você é. Ou seja, aquilo que você está manifestando vem de dentro. Então, essa é uma fala importante. Guarda isso daí no bolso, porque daqui a pouco você vai tirar para olhar de novo. Fechado? Então vamos lá. A natureza manifesta a consciência do seu Criador. Ok? Bom, agora sim, estamos falando da natureza. Então a natureza manifesta a consciência do seu Criador. A consciência do Criador é manifesta na natureza de suas obras. Então apenas colocado no inverso, quer dizer, como é que o Criador ele se manifesta através daquilo que ele criou? Através daqueles detalhes. Então veja, se você vê uma natureza complexa, cheia de detalhes, cheia de belezas, cheia de infinitas possibilidades, cheia de infinitos padrões, de infinitas leis, como deve ser o Criador que a fez? Bom, de novo, guarda essa no bolso para daqui a pouco a gente revisar, ok? Uma vez que é da natureza da consciência retratar-se a si mesma, então vamos lá. A consciência, ela retrata a si mesma. Ou seja, é natural para você, para mim e para todos manifestar aquilo que estamos conscientes de ser. Então, uma vez que é da natureza retratar-se a si mesma, podemos então compreender que isto é uma lei, que isto é um princípio. Dessa maneira, essa regra pode ser utilizada de forma científica, ou seja, nós podemos reproduzir isso outras vezes. Então, o que é de maneira científica? O que a gente diz que é algo que é científico? É aquilo que pode ser comprovado, ou seja, qualquer pessoa que seguir aquelas mesmas regras, aqueles mesmos padrões, com as mesmas ferramentas, irá encontrar os mesmos resultados em qualquer lugar do mundo. É assim que o processo científico se expressa. Então veja, quando você desenvolve um trabalho científico, né, quando você fez lá uma tese qualquer, então você expõe lá seus objetivos, seus materiais e métodos, né, como é que aquilo ocorreu. Então toda essa expressão é feita de um certo modo que qualquer pessoa que reproduzir aquele mesmo experimento encontrará resultados similares ou exatamente os mesmos resultados. Fazendo sentido? Então, é desse ponto de vista
que eu posso dizer então que uma vez que é da natureza da consciência retratar a si mesma, então eu posso compreender que isso sendo uma lei, que isso sendo uma regra, um princípio, eu posso aplicar isso outras vezes. Ou seja, é funcional para causar uma nova manifestação, uma nova criação, se apropriar de um novo estado de consciência. Como é que é isso? Então veja só, se para manifestar algo você seguiu algumas regras, e é natural que essas regras culminassem com a materialização daquilo, então fazer outras materializações utilizando o mesmo padrão permite que aquilo se repita. Olha, pode estar parecendo repetitivo, confuso na sua cabeça. As primeiras vezes que eu li isso batia e não entrava, batia e não entrava. Mas vocês vão entender já já o que eu estou querendo dizer com isso. Tudo que se manifesta na matéria, primeiro precisa passar pela consciência. Ou seja, materializar algo, né? Para materializar algo, é necessário estar consciente. A consciência, ela está ciente de ser. Parece uma redundância, né? Parece um pleonasmo, mas ouça de novo isso. A consciência está ciente de ser. Logo, para que uma ideia se materialize, ela também precisa estar consciente de si mesma. Vou ler de novo. Logo, para que uma ideia se materialize, ela precisa estar consciente de si mesma. Olha, sem um exemplo vai ficar difícil de você sacar. Algumas pessoas podem ter percebido, mas na maioria das vezes a gente lê e o negócio parece que não está fazendo muito sentido. Mas vamos lá. Vamos a um exemplo para a gente clarificar essa ideia, né? Esse pensamento aí que a gente discutiu brevemente. Então vamos lá. Digamos que você deseja alguma coisa. Vou dar meu exemplo próprio, tá? Eu gosto muito de carros, mas há um carro em especial que me chama a atenção, ok? Que carro é esse? É o Porsche. Quase qualquer um deles. Eu tenho lá algumas preferências, né? Por exemplo, gosto bastante do Porsche Macan, gosto bastante do 911, gosto bastante do Taycan. Então, eu gosto de alguns modelos da Porsche, né? Mas todos eles me chamam a atenção. Na verdade, a marca Porsche, ela me chama a atenção, ok? Então, digamos que eu deseje ter um desses carros, desejo ter um Porsche, ok? Então, para pensar nisso daí. Eu quero muito um carro desse. Tá. Como é que eu faço, então, para exercitar o processo de materialização? Então, veja, é necessário a gente iniciar esse processo de que forma? Com o que a gente chama de idealização, ou seja, uma ideia. Qual é a ideia? É a ideia de que eu gosto do Porsche, que eu conheço um Porsche, eu sei porque eu quero um, aquele carro me interessa, tem alguma prioridade nisso, ok? Não diria que é a coisa mais prioritária na minha vida, mas há alguma prioridade nisso, eu acho legal, gostaria de ter esse carro, tá? Ou seja, você tem que começar a idealizar ele. Você tem que começar a ver esse carro dentro da sua mente. Mas como é que você vai fazer isso? Você vai começar a buscar por aquilo, para que você se identifique com essa nova ideia. Por quê? Sei lá, eu nunca dirigi um Porsche, então por que é que eu quero ter um desse? Faz sentido isso para você? Eu nunca dirigi um carro desse, eu nunca tive um. Ou seja, então a idealização, ela precisa identificar-se consigo mesma. Ou seja, essa minha ideia precisa se identificar. Então como é que eu vou fazer isso daí? Então vamos lá. Como essa ideia em si, ela não tem consciência própria ainda, de novo, porque eu não tive um carro desse, nunca dirigi um carro desse,
entendeu? Eu só admiro o carro, acho ele interessante. Então, é preciso eu tangenciar a materialização dessa ideia. Como é que eu vou tangenciar? Porque eu não tenho um dinheiro nesse instante para ir ali na loja e comprar. Mas eu tenho essa vontade. E se eu tenho, quer dizer, se esta vontade já existe em mim, se há um interesse real nisso, é porque lá dentro eu já tenho o carro. É estranho isso, né? Lá dentro da minha mente eu já tenho o produto. Eu só não consegui materializá-lo, ok? Então como é que eu vou tangenciar essa materialização? Então, você quer esse determinado produto? Ok. Então comece sabendo tudo que você pode saber sobre ele. Foca. Qual é o carro que você quer? Tá. Eu quero um Macan. Tá tudo bem, eu quero um Macan. Então, mas qual Macan você quer? Tem uma meia dúzia. Que ano você quer? Que cor você quer? Você quer L0? Você quer usado? O que você quer? Lembra do seguinte, você está fazendo um exercício, certo? Se você está fazendo um exercício, não interessa quanto custa, não interessa como você vai conseguir, não faz diferença se você está adquirindo um produto que custa R$ 1 ou se ele custa 1 milhão. Você está entendendo isso? Não faz diferença, é um exercício. Então não se preocupe com que valor tem e nem como isso vai acontecer. Então por que você ia querer uma coisa menor? Bom, que Macan que eu quero? A versão top. Quero a versão top. O mais top que tiver. É esse que eu quero. Mas partindo desse ponto de vista, fala que Macan, tá, mas eu não estou escolhendo o Porsche mais legal que tem. Isso na minha opinião, tá? De repente, eu gostaria de ter um Taycan. O Taycan é muito mais legal. Um Cross Taycan. Eu quero a versão top do Cross Taycan. Melhorou. Bem interessante. Que cor eu quero? Eu quero da cor cinza. Por quê? Sei lá, porque eu curto essa cor. O cinza é uma cor que me atrai bastante. Gosto bastante dessa tonalidade. Cinza e azul são as cores que eu mais gosto. Então, ok, eu consigo visualizar um Taycan. Eu sei como é que é o formato do carro. Já vi as linhas dele. Já vi o interior. Eu já vi todas as imagens que eu poderia ver a respeito desse carro. Eu já li a respeito dele, a ficha técnica, como é que esse carro se comporta, como é que ele funciona, quantos cavalos ele tem. Eu sei como é que é esse motor, se ele é um motor V8, se ele é um V6, se ele é um W12, se esse motor é um motor elétrico, o que esse carro faz, como é que ele é. Eu preciso conhecer cada pedacinho dele, como é que ele funciona, quanto tem espaço de porta-mala, ele é um carro confortável, o entre-rodas dele, o entre-eixos dele é bom para torná-lo mais confortável, ele é um carro espaçoso por dentro, ele tem uma potência suficiente para a relação de peso-potência, né, que ele tem, como é que é isso? Ele faz 0 a 100 em quantos segundos? Né? Esse carro tem teto solar, ele não tem teto solar? Qual é a sensação, né, esperada por mim ao dirigir um carro desse? Como é que eu ia me sentir tendo um veículo como esse? Estão entendendo a ideia? Ah, eu gosto do cinza, mas cinza o quê? Que cinza é esse? É um cinza especial? Ele é pintura perolada? Sei lá, como é que é isso aí? Ah, é uma pintura da Dunlop. A pintura da Dunlop, ela tem nanotecnologia. E porque ela tem nanotecnologia, se ela sofrer um risquinho, ela mesma se restaura. Olha só que legal, né? Então, tá entendendo a ideia? Ah, esse carro tem um jogo de roda muito interessante e ele pode ser customizado com um jogo de roda maior. Em vez de 21 polegadas, pode ser de 22 polegadas, né? E ele tem 275 de largura na frente e atrás, ele tem 315 de largura, né? A bitola da roda. Então, ok, tá começando a ficar mais clara a ideia? Você está começando a conhecer o produto, como é que é o volante, ele tem comandos, tal. O ar-condicionado dele é um ar-condicionado Bizone ou Quadrizone? Legal, né? Interessante, quer dizer, para cada indivíduo que tem dentro do carro, ele pode regular o ar-condicionado para ele. Como é que é isso, né? Poxa vida, os comandos de banco, eles são elétricos, digitais ali, né? Ou são comandos manuais? Como é que funciona isso? Ah, esse carro tem câmera, ele não tem câmera? Poxa, esse comando de ajuste do carro, né? Ele é um comando que ele é personalizável, ou seja, quando eu sento no carro, aperto um botão e o carro todo se adapta para mim. Aí quando minha esposa senta no carro, ela aperta o botão e o carro então se adapta tudo para ela. Como é que é isso? Será que tem essa função? Ah,
sei lá, o volante ele é escamoteável com regulagem de profundidade? Poxa, isso faz uma diferença danada, né? O que mais que tem nesse carro aí? O que pode ser que me chama a atenção? Ah, cara, esse cara é um carro elétrico. Tá, como é que funciona isso daí? Quantos quilômetros esse carro é capaz de rodar com um ciclo de recarga? Será que ele roda bastante? Roda 300 quilômetros? Pô, não vale a pena ter um carro desse preço que roda 300 quilômetros. Eu não quero um carro desse para ficar dando uma voltinha na cidade. Eu quero um carro desse para viajar. Então ele precisa pelo menos rodar uns 500, 600 quilômetros. Será que eu tenho essa autonomia toda? Então, quantas perguntas você pode fazer? Eu estou mostrando para vocês o que é do meu interesse. Então perceba que ao escolher por esse carro, eu tenho que verificar um monte de coisas. Quer dizer, tudo isso me fará pensar e sentir, experimentar o carro mesmo sem ter tocado nele. Então eu vou ver inúmeras imagens, eu vou ver vídeos, documentários, o cara falando sobre o carro, falando sobre a marca. Então tudo isso vai esquentar aquela ideia dentro de mim. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou tangenciando a materialização. Eu ainda não tenho um carro na minha mão, ele não foi materializado, mas eu estou trabalhando com essa ideia. Ok. Então, a partir desse momento, que eu já saquei que aquilo é uma coisa legal, que eu estou realmente querendo, o que eu vou fazer? Então, eu decido ir numa concessionária da Porsche, olhar o carro de perto, de verdade, ir lá e tocar nele para sentir a textura da tinta, sentir como é que é a densidade do couro, perceber como é que funcionam os pedais, ouvir o ruído daquilo acelerando. Aliás, isso é uma coisa que eu adoro fazer. Eu ponho lá na internet e fico ouvindo o ruído para ver qual carro tem um ruído mais gostoso, assim, aquele barulho de escapamento a Caprovic. Nossa, que coisa maluca. A hora que o cara acelera, putz, você fica doido, né? Aquele som. Então, tá entendendo a ideia? Quer dizer, você consegue se alimentar, sentir aquilo? Você consegue ensalivar quando você pensa naquilo que você está pensando, na vontade que você tem de ter um determinado item? Ou seja, isso é tangenciar a materialização. Até o dia que você vai até na loja e diz assim, cara, eu quero testar esse carro, quero fazer um test drive nele, quero dar uma volta. Aí você monta no carro e aí literalmente você vai sentir o carro. Você vai sentir ele andando, vai ter todas as percepções, vai tocar o volante, vai pisar naquele acelerador, sentir aquele ronco no ouvido, assim. Cara, aquilo até arrepia as costas. É um negócio maluco. E então você tá na estrada, na Bandeirantes ali, e aí você pega e dá uma acelerada naquele troço ali. Rapaz, que é isso? Que energia. Então você tá lá, dirigindo, e passa um cara com um Porsche por você. Como é que é isso? Cara, eu não simplesmente saio da frente e falo, passa aí, passa. Aí eu só olho assim a nave passando do meu lado. Tá entendendo a ideia? Ou seja, você tem que se deliciar na sua ideia, senti-la. Isso é parte do processo pré-materialização. Então, quando você fez isso muitas vezes, aos poucos aquilo vai se tornando natural para você. Então, começando pelo ser, você será o proprietário de um carro como esse. Mas ele ainda não se materializou. Mas em algum momento, para atender essa necessidade, as condições necessárias para que você tenha algo assim vão se apresentar. E de repente, este presente vem às suas mãos. De alguma forma. Não interessa como, não interessa se você comprou, se você foi sorteado e ganhou, se um amigo seu chegou lá e falou assim, cara, eu vou viajar para o exterior, vou ficar um ano fora, guarda meu Porsche aí, pode ir usando ele que eu preciso que você ligue e dê uma volta no carro. Tá entendendo a ideia? Tá fazendo sentido para você? Então, essa é a questão. Então, tangenciar a materialização é um processo muito importante. Bom, então, vá para a ação, vá manusear o produto, peça para testá-lo, né? Para que você sinta e faça isso quantas vezes for necessário até que o processo, então, ocorra. Quando nós levamos o nosso novo entendimento para a consciência, veja, este novo desejo, quando você apresenta ele para a sua consciência, tudo bem? Está fazendo sentido? Isso é apresentar a sua ideia, o seu desejo, o seu anseio para a sua consciência. A substância começa a se mover. Como é que é isso? A materialização ela vai movimentar uma substância informe, que é aquilo do que são feitas todas as coisas. E então o invisível
começa a se tornar visível. Este é o comando para nascer de novo, e ele é cumprido. E essa é a única prosperidade que vale a pena ter, que é a prosperidade divina. Do que eu estou falando? Eu não estou falando do carro agora. A prosperidade divina, qual que é? É aquela na qual você apresenta o desejo, a sua consciência, da maneira correta. E este desejo não pode ser negado. Ele é atendido. Isso é a maior bênção. Deus é a fonte de todo bem. Ele é a fonte de cada presente perfeito. Não apenas o presente em si, produto, mas presença, aqui e agora. Ele é a fonte de todo bem e de todo presente perfeito. Deus é a bênção que enriquece. E ele não acrescenta tristeza a nenhuma bênção dele. Ou seja, esse texto diz que Deus nos dá tudo que nós não apenas precisamos, tudo que nós realmente ansiamos. Todos os desejos do teu coração serão atendidos. Mas ele não acrescenta a isso nenhuma tristeza. Como assim? Olha, você vai ganhar esse presente, mas junto com ele virá uma maldição. Não. Isso não tem. Não tem. Não é, você recebeu uma Porsche, mas você vai carregar um karma. Não tem isso. Não tem isso. A Bíblia diz que ele não acrescenta tristeza às suas bênçãos. Elas são limpas. Nós temos também que limpar, então, os canais pelos quais o suprimento invisível, permite a materialização tornando-se visível. Mantendo Deus à nossa frente e mantendo Ele à frente também de nossa consciência, porque Ele mesmo é a consciência do todo. Então, quando nós colocamos Deus sobre todas as coisas, colocamos a sua consciência à frente de todas as coisas. Então, quando nós colocamos os nossos desejos atrás dos desejos de Deus, ou seja, quando nós entendemos o que realmente é o melhor para nós, então esses desejos eles se manifestam. Agora veja só que interessante. Desejar não funciona só dessa forma. E muitas vezes a gente fica preocupado com aquilo que deseja. Qual a finalidade disso? Por que eu estou querendo uma coisa desse jeito? Será que isso é ganância? O que é isso? Não sei. Então, olha só que peculiar. A fonte permanente de prosperidade está sempre em nosso poder. Ou seja, nós a possuímos para moldar a substância divina universal em nosso pensamento. Quer dizer, os nossos pensamentos moldam a substância de tal maneira que ela cria forma. Igual a criança que pega uma massinha e vai dando a forma que ela vê mentalmente. Não é tão diferente. O fato é que nós não acreditamos nisso, o fato é que nós não exercitamos isso. E por não assim fazer, é difícil, é um desafio. Por quê? Porque você não crê. Existem várias maneiras de fazer isso, mas o mais simples e direto é apontado pelo próprio Jesus. Ele diz o seguinte: todo aquele que não duvidar em seu coração, mas acreditar que as coisas que ele diz acontecerão, este terá tudo o que disser. Então, todo aquele que não duvidar em seu coração, mas crer que as coisas que ele diz acontecerão, este terá tudo o que disser. Vamos olhar para esse texto. Você, então, não duvida. Por outro lado, então, você acredita que tudo que ele diz acontecerá. Então, a primeira coisa é: eu preciso crer que aquilo que digo é o que será.
é o que é. Então, a palavra, dizer, a palavra cria. Então, tudo que suas palavras disserem acontecerá. Então, essa é a primeira coisa, eu preciso crer nisso. E o segundo passo é, se você acredita no que você diz, você terá o que você diz. 2 passos. Simples, né? Creia no que você falou e você terá. O universo ele é infinitas possibilidades. Não existe certo e errado. Não há melhor, não há pior. Existe apenas o seu caminho e o que funciona para você. Exercite esses processos à sua maneira. Tem inúmeras formas. Tem, por exemplo, o caderno da gratidão. Ah, estou tão feliz e agradecido porque recebi isso, isso, isso e aquilo. Interessante isso, não é? Estou tão feliz e agradecido porque recebi esta bênção. Isso é o caderno da gratidão. A bênção às vezes não se materializou, mas você está dizendo, estou feliz e agradecido porque recebi. E o que vai acontecer? Em algum momento você receberá. Aí tem o cara que faz Ho'oponopono. Tá tudo bem, faz Ho'oponopono. Aí tem o cara que faz um processo parecido com esse que eu citei. Ele vai construindo uma ideia, né? E ao construir essa ideia, ele vai visualizando aquilo. Então tem várias formas de você fazer isso. Por exemplo, tem uma caixa, né, que é a caixa do desejo. Então o que você faz? Você tira a foto daquilo que te interessa ou pega lá uma imagem na internet, imprime, coloca isso na caixa. E aí você pega essa foto que está lá na caixa e não simplesmente deixa ela lá para você olhar de vez em quando, todos os dias. Né? Você vai lá 3 vezes ao dia, olha as fotos que tem lá na sua casa. Não, não é isso. Você vai colocar lá o objetivo, você vai descrever. Eu falo, eu gostaria de ter uma casa em Orlando. Não é nem alugar, eu quero ter uma casa em Orlando. Legal, ótimo. Você quer ter uma casa em Orlando? Ok. Você quer ter uma casa em Orlando em que bairro? Que casa é essa? Que cara tem essa casa? Então, acha uma foto aí de uma casa que se parece com o seu desejo, né? Com aquilo que se enquadra na sua ideia de moradia. Né? Procura o bairro onde ela está. Olha lá, vê que carro tem na sua garagem. Né? Cria essa imagem. E então você determina, ó, quero uma casa em Orlando de tantos milhões de dólares, assim, assim, assado, com esses carros aqui na garagem. Eu quero uma casa em Orlando com essa condição aqui, ok? Nesse bairro, o bairro é esse daqui, sei lá, Orange County. Então, quero uma casa em Orange County. Legal. Então, você marca lá, coloca direitinho, né? Coloca lá o nome da rua. Pode colocar o nome da rua, o número da casa. Olha lá, pesquisa. Força um pouco mais o exercício, de maneira que você seja cada vez mais claro e preciso a respeito daquilo que você deseja. Que cor é essa casa? Quantos cômodos ela tem? São suítes? Não são suítes? Né? Tem um hall de entrada? É uma casa que já está toda mobiliada? Como é que é a casa que você quer? Quais são os eletrodomésticos que você colocou nela? Essa casa tem um jardim bonito? Como é que é esse jardim? O que você espera ter no jardim? Lá no fundo dessa casa tem uma área de lazer, onde tem uma churrasqueira, onde tem, por exemplo, uma piscina que você pode chamar seus amigos para se divertir e tal, que os seus filhos vão brincar nessa piscina. Como é que é isso? Como é que é essa casa? Define ela para mim, coloca com qualidade aquilo que você quer. Que estilo tem essa casa? É um estilo mais vitoriano, um estilo mais clássico, mais moderno? Sei lá, o que você quer? Então, coloca isso. É um condomínio fechado? Não é um condomínio fechado? É uma casa de bairro? Se é um condomínio fechado? Ok, então qual que é o condomínio fechado que você quer? Começa a descrever isso daí. E então procura, cria uma imagem, coloca lá. E ele diz, ó, estarei lá nos Estados Unidos morando nessa casa aqui, daqui tanto tempo, na data tal. Não pode ser um pouquinho mais, ser um pouquinho menos, mas põe a data lá. Coloca seu objetivo com meta de tempo, ok? Então planeja isso, se esforce, faça isso. Então essa é a caixinha, a caixa dos desejos. Você pode colocar inúmeras coisas lá dentro. Então tem N técnicas para você fazer essas visualizações. Estava conversando com minha esposa hoje, a gente estava falando sobre o Salvador Dalí. O Salvador Dalí, ele tinha um hábito, ele cochilava, fazia uma siesta, sempre depois do almoço. Então ele comia, dava um tempinho ali, ele ia deitar para tirar a siestinha dele de 20, 30 minutos. Ele diz isso, ele diz que ele se deitava ou se sentava numa cadeira. E então, como é que funcionava o processo? Olha só que legal. Ele segurava uma caneta na mão ou uma colher na mão. Então, ele deitava ou sentava, deixava a mão para fora ali, segurando aquilo.
E então, enquanto ele estava fazendo o seu soninho ali, a sua soneca de 20, 30 minutinhos, ele já deitava procurando pela imagem daquilo que ele queria desenhar. Ele conversava consigo mesmo, né, dizia para o eu superior dele, falava, olha, eu desejo ver uma imagem que eu pinte na sequência, né, da minha siesta. Quer dizer, quando eu acordar da minha siesta, eu teria uma imagem para pintar. E então ele deitava e ficava segurando lá a colherzinha dele. A hora que a colher caía no chão, ele acordava já com a imagem na mente, então ele se levantava e começava a pintar. Interessante, né? Então, era um conceito que ele desenvolveu. E muitas das pinturas do Salvador Dalí são derivadas desse hábito que ele tinha. Ou seja, ele visualizava, né? E na sequência ele levantava e materializava aquela visualização. Então, estão entendendo a ideia? Está fazendo sentido para vocês? Ok. Então, este é o truque, né? O truque é, a consciência, ela sempre retrata a si mesma. Então, quer dizer, aquilo que você está consciente de ser é o que você será. Se sua consciência diz para você que você é pobre, o que você vai ser? Pobre. Se sua consciência diz para você que você não é merecedor, que você é incapaz, o que vai acontecer? Então repita a si mesmo, até cansar de ouvir que você é rico, que você é próspero, que você é abundante, que você é abençoado, que você é capaz. Está entendendo a ideia? Faça isso, faça isso. Ao você retroalimentar isso, você está dizendo à sua consciência, não, eu sou assim, eu determino quem eu sou e como eu sou. Ao fazer assim, sua consciência vai sendo moldada por você. E até o momento em que ela, então, tem consciência de ser as coisas que você está dizendo ser. E então ela será capaz de manifestar as coisas que você deseja ter enquanto rico, próspero, abençoado, abundante, capaz. Mas ela precisa estar consciente de ser. E as manifestações dela serão baseadas na consciência que ela tem de si mesma. Tá fazendo sentido agora? Entendeu a ideia? Tudo bem? Obrigado pela atenção, pessoal. Foi um prazer mais uma vez. Vai acompanhando o canal aí, deixa seu like, né? Se inscreve, deixa o sininho acionado aí para você receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço para vocês.